Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram no que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Esta frase era usada para introduzir as obras históricas ou biográficas do período greco-romano. Com esta frase, o autor abre a sua obra, composta por 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro livro apresenta a vida, as atividades e os ensinamentos de Jesus, desde a Galileia até Jerusalém. O segundo livro, Atos dos Apóstolos, descreve a vida e o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs, de Jerusalém até Roma. Deste modo, a obra relata o caminho da palavra, da periferia para o centro. O reino de Deus começa na periferia rumo ao centro. Ao contrário do reino de César, que anunciava que a paz e a segurança vinham dos poderosos, do centro para a periferia. Neste vídeo, vamos apresentar algumas chaves de leitura para ler e saborear o Evangelho de Lucas. Iniciaremos a nossa reflexão procurando conhecer o destinatário, sua realidade e o autor desse livro. A obra lucana é destinada a Teófilo. Teófilo, este nome pode indicar uma pessoa importante, alguém que deve ter financiado esta obra. Mas o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. É possível que esses 2 livros tenham sido dedicados às amigas e aos amigos de Deus. Para conhecer o chão das pessoas que receberam o Evangelho de Lucas, vamos destacar algumas palavras-chave que aparecem no texto. A primeira é cidade, que aparece cerca de 40 vezes no Evangelho de Lucas. Por exemplo, Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus. a constante repetição da palavra cidade nos faz pensar que o Evangelho de Lucas foi escrito para as pessoas e as comunidades localizadas nas cidades, com forte contraste entre ricos e pobres. E havia fome de pão e de justiça. Outra palavra que aparece muito é pobre. E de contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Lucas assim nos descreve os pobres como sujeito da história e os preferidos de Deus. Qualquer um de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Conversão para a pastilha é também um tema muito presente. No Evangelho de Lucas, há uma catequese que convoca os ricos a se converterem para a pastilha e a solidariedade com os pobres. A riqueza, de fato, só é bênção de Deus quando ela é pastilhada.
Outra palavra que também aparece bastante é o termo orar. Ele é usado cerca de 70 vezes no Evangelho de Lucas. É o evangelho que mais apresenta Jesus rezando e convida a comunidade a rezar. A oração busca manter a sensibilidade e a solidariedade com as pessoas pobres e marginalizadas da sociedade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres. A presença do Espírito aparece muitas vezes no início do Evangelho de Lucas, até o momento em que Jesus, em força do Espírito, assume a missão. Após a sua morte em Pentecostes, este mesmo Espírito é enviado à comunidade cristã para continuar a missão. Diante do medo e da insegurança, o autor tenta reavivar a fé da comunidade, reforçando que o Espírito de Deus atua em Jesus e em cada pessoa que adere à sua prática. Através destas palavras-chave e pelo estilo de escrever do autor do Evangelho de Lucas, podemos concluir que o Evangelho surgiu em torno dos anos 85 a 90, em alguma cidade grande da Ásia Menor, dominada pelo Império Romano. Pode ter sido Antioquia, Éfeso, ou mesmo numa cidade da Grécia. Estas cidades eram, em sua maioria, cidades portuárias, onde circulavam muitas pessoas vindas de diferentes regiões com cultura e religião diferentes. Nestas cidades vigorava o helenismo, um sistema que os romanos herdaram dos gregos e que se caracterizava essencialmente pelo estímulo à competição comercial e à busca desenfreada do lucro. O helenismo gerava uma sociedade com fortes contrastes sociais. Cerca de 2/3 da população era constituída de escravos. Para a mentalidade greco-romana, a desigualdade social era considerada normal. Ser pobre ou ser rico era o desígnio dos deuses, diziam os romanos. Em contraposição, na comunidade cristã, composta em sua maioria de pobres, com alguns ricos, se aguardava a chegada do reino de Deus. Um reino de fraternidade e partilha, sem injustiças sociais. Mas, com a demora da volta de Jesus, começa um relaxamento dos cristãos e o ambiente externo das diferenças sociais vai invadindo a comunidade. Portanto, é preocupado com essa situação que o autor do Evangelho de Lucas faz uma releitura da vida e do ensinamento de Jesus, acentuando o compromisso com os marginalizados e a prática da misericórdia. Até aqui, vimos o destinatário e alguns aspectos da realidade da comunidade que recebeu o Evangelho de Lucas. Ainda permanece uma pergunta: quem é o autor desse Evangelho? Luiz, você poderia nos ajudar com essa questão? Sim, Toninha. No início, cada evangelho surgiu numa comunidade específica que conhecia quem era o seu autor ou os seus autores. Nessa situação, não era necessário que o evangelho tivesse um nome de alguém. Assim, os evangelhos circularam por muito tempo, até por volta do ano 150 depois de Cristo, de forma anônima. Só nessa época, quando eles começaram a discutir qual seria a lista dos livros considerados inspirados do Novo Testamento, é que os evangelhos foram atribuídos a pessoas como Marcos, Mateus, Lucas e João. O nome de Lucas é citado várias vezes nas cartas, né? Por exemplo, aparece na carta de Paulo a Filemon, no versículo 24, e aparece também mais 2 vezes em Colossenses 4:14 e outra em
2 Timóteo 4:11, que são cartas escritas depois de Paulo por alguém que foi seu discípulo. Mas quando a gente compara Atos dos Apóstolos com Lucas, nós vamos ver diferenças importantes, que nos levam a crer que são pessoas diferentes. Atos e Lucas provavelmente não foram escritas por esse Lucas que foi o companheiro de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, Paulo é descrito como um missionário que tem poder de curar os doentes, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos, mas não é considerado um apóstolo. Nas cartas, o próprio Paulo se apresenta como uma pessoa frágil, sem poder algum, mas que afirma ser apóstolo chamado e enviado por Jesus e que, por amor a Cristo crucificado, fez-se solidário com os crucificados da história. Além disso, em Atos dos Apóstolos, o Paulo é muito semelhante a Pedro, e ele é mais inclinado a aceitar, a se adaptar diante das exigências dos judeus. E também, em Atos, ele apresenta-se como um cidadão romano, o que não acontece nunca nas cartas paulinas. A nossa conclusão é que o autor de Lucas e Atos deve ter sido uma outra pessoa. Ele não era da Palestina, porque no Evangelho de Lucas vemos que ele se atrapalha um pouco quando fala da geografia da região. Possivelmente foi um admirador de Paulo, talvez um membro de uma das comunidades de origem paulina ou um prosélito grego, alguém que entrou em contato com a religião judaica, estudou a fundo as Escrituras e mais tarde aderiu ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada. Olhando o conjunto do livro acerca das atividades de Jesus, podemos perceber que o autor segue o mesmo esquema do Evangelho de Marcos. A organização geográfica apresenta o trajeto da Galileia para a cidade de Jerusalém. Os acontecimentos que envolvem o nascimento de Jesus e de João Batista são textos produzidos pelo autor do Evangelho de Lucas. Após a apresentação do nascimento de João Batista e de Jesus e a preparação para o ministério de Jesus, o Evangelho pode ser dividido em 3 partes. Nesta parte, acompanhamos os passos de Jesus na Galileia, não como os fariseus e os doutores que murmuram e armam ciladas para Jesus, mas com a disposição de aprender dele a solidariedade com as pessoas marginalizadas. Entrando nesta parte, viajamos para Jerusalém com Jesus. É no caminho que Jesus ensina a seus discípulos o amor ao próximo, a importância de ouvir e praticar a palavra, o valor da oração, a administração justa dos bens, a misericórdia e o cuidado especial com as pessoas empobrecidas. Chegando a Jerusalém, Jesus aparece no templo e enfrenta as autoridades judaicas. Minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Jesus permanece na cidade até o fim de sua vida. Aí vive o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Seguir Jesus significa colocar-se ao lado das pessoas excluídas da sociedade. Mesmo correndo risco de morte, Jesus não recua, mas segue adiante e paga com a sua própria vida. Ele é crucificado. A morte não tem a última palavra. Ele ressuscita, está vivo e caminha conosco. A missão, que continua amparada pelo Espírito de Deus, é narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, a segunda parte da obra lucana.